Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu hei de dar descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Pois se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e este povo, de todos os povos da terra? Amém, amados? De pé mesmo, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, fundamentalmente, para que haja glória de Deus neste lugar, para que a tua presença se manifeste nesse lugar, eu quero te pedir, Senhor, concede a nós um arrependimento genuíno dos nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 42 que o pecado, Isaías 49, o pecado faz divisão do homem com Deus, a fim de que o Senhor não nos ouça. Eu quero te pedir, Senhor, recebe nossa adoração, recebe nosso louvor, recebe, Senhor, essa palavra, concede arrependimento aos corações, Deus, e que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo faça a obra que lhe apraz fazer, Senhor. Abençoa a minha vida e abençoa a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, o autor do livro de Êxodo foi Moisés. Alguns estudiosos dizem que foi Moisés e alguns dizem que Moisés não escreveu tudo, escreveu parte de Êxodo. Porque o livro de Êxodo narra a morte de Moisés. E seria muito difícil que Moisés narrasse a própria morte, entendeu? Então, algumas partes do livro de Êxodo foi Moisés, a grande maioria. Mas algumas partes acreditam que foi Josué que escreveu, que ele era o ajudador de Moisés. O propósito do livro de Êxodo era confirmar a autoridade divina, a liderança de Moisés, a aliança e as regras para adoração. Ela foi escrita entre 1446 e 1406 a.C. e tinha um foco. O Senhor deu autoridade a Moisés como líder para libertar Israel do Egito. As leis da aliança e as regras para adoração, dadas por meio de Moisés, foram autorizadas por Deus. Ou seja, não foi Moisés que inventou as regras, foi Deus que deu para ele. O livro de Êxodo é dividido em 3 partes. Primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 18, Deus liberta o povo através de Moisés. Do capítulo 19 ao 24, a aliança de Deus mediada por Moisés. E do capítulo 25 ao 40, o tabernáculo de Deus é erguido por Moisés. Amados, o versículo 32, que é um versículo antes, fala daquele bezerro de ouro que o povo de Israel fez enquanto Moisés estava orando. E enfim, nós chegamos no texto aonde eu li. Mas para a gente entender o que aconteceu, para a gente entender como a gente chega em Êxodo 32, que é o povo na porta da terra prometida, eu preciso voltar um pouco na história e explicar para vocês como é que essa história começou. Moisés libertou o povo do Egito, eles eram escravos no Egito. Mas alguns anos antes, existia um homem chamado José, filho de Jacó, que ele sim foi o homem que entrou com o povo no Egito. Então eu vou fazer um intervalo e contar como o povo entrou e como o povo saiu, para que nós tenhamos o contexto de onde nós estamos no texto que eu propus para vocês, amém, amados? Que é a chegada do povo na terra prometida. Mas a gente precisa entender como isso começou. Primeiramente, a terra de Canaã, onde habitava Jacó, seus filhos, suas esposas, enfrentou uma grande fome. E nesse tempo, José teve um sonho. E nesse sonho, José via 11 feixes de trigo se dobrando diante do feixe dele. E ele conta para os irmãos aquela visão. Olha, eu tive um sonho e 11 feixes se dobravam diante do meu feixe. E os irmãos olham e falam, isso quer dizer então que nós vamos servir você? E José, meio sem entender, falou, não é isso que eu estou dizendo, mas foi um sonho. E os irmãos dão um chacoalhão em Moisés, Moisés não em José, e deixa ele seguir. Mas a história continua e José tem um outro sonho. E o segundo sonho era o sol, a lua, 11 estrelas se dobrando diante dele. Ele conta aquilo diante dos irmãos, diante dos pais. E os irmãos mais uma vez se enfurecem contra ele, mas o pai entendeu e guardou aquilo em silêncio. Falou, olha, eu vou guardar isso para mim e vou esperar Deus, ver o que Deus vai fazer.
E os irmãos dele, muito enciumados, decidem então dar um jeito em José. Veremos então o que será do sonhador. Pega José, arma uma emboscada e querem matar José para que aquele sonho que ele teve não se concretize. E no momento de fazer mal a José, o irmão mais velho, Rubens, se levanta e fala: não vamos matar ele, não vamos derramar o sangue de nosso irmão, porque Deus vai nos punir por isso. Jogam ele no buraco, e ele fica naquele buraco um tempo sofrendo. Aí passam alguns mercadores indo para o Egito. Naquele tempo o Egito era a grande potência do mundo. Hoje nós temos os Estados Unidos, que é a grande potência. Naquele tempo era o Egito. Então os maiores pensadores estavam no Egito, a maior tecnologia estava no Egito, o maior mercado estava no Egito. Então os mercadores tinham como essência pegar as coisas e levar para lá, que seria muito mais fácil de ser vendido. E aí eles vendem José para esses mercadores como um escravo. E assim acontece. José é levado para o Egito e ele é vendido como escravo. E ele acaba caindo na casa de Potifar, que era um dos grandes líderes do Egito. Era um general, o maior general que o rei daquela época, o faraó daquela época tinha, era Potifar. E ele acaba indo trabalhar com a esposa de Potifar. E José, sendo muito jovem, passa a trabalhar e ele vai crescendo, o tempo vai passando. E Potifar começa a perceber que onde José põe a mão, Deus prospera. Aonde José está, as coisas acontecem, a ponto de colocá-lo como chefe de todos os escravos da casa. Ele percebia que se José fazia a horta prosperava. Se José mexesse com os animais reproduziam. Então ele começou a perceber uma certa excelência em José e começou a confiar a coisas para ele fazer. A Bíblia relata que Potifar gostava de José. Só que da forma que Potifar gostava, infelizmente, a esposa de Potifar também gostava de José, mas de uma forma ruim, de uma forma onde aquela mulher, sendo quase uma rainha, desejava ter José como numa aventura, em alguma coisa desse tipo. E José, como um homem de Deus que não esquece os valores que ele tem, ele diz: eu não posso pecar contra o meu Senhor e nem contra o meu Deus. E ele sai correndo, e a mulher dele agarra a capa de José e ele corre. E ele é preso depois e jogado no cárcere injustamente, porque ele não era um estuprador, mas aquela mulher acusou ele disso. Eu quero dizer, amado, que mesmo que as pessoas te rotulem de coisas que você não é, mesmo que as pessoas digam e coloquem pesos, cargas sobre vocês que vocês não merecem, eu quero dizer que existe um Deus que faz justiça. Aleluia. E eu quero dizer mais uma coisa para você: não se preocupe com o que os outros dizem de você. Não se preocupem com os rótulos que colocam em nós. Olham para vocês e digam: você é um derrotado, você não tem jeito, para você acabou. Eu quero dizer para você que José estava nessa condição, mas Deus fez justiça para ele. E eu quero dizer para você que se você está nessa posição, sendo injustiçado, sendo acusado, sendo humilhado, confie em Deus, porque Deus é um Deus que faz justiça. Amém? E José encarcerado lá, a Bíblia conta que quando José chegou naquela prisão, era impressionante o espírito excelente que José tinha, como diz lá em Daniel. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Vocês imaginam uma cadeia, trabalhando apenas com escravos, começar a dar certo a partir do momento em que José colocou a mão nas coisas. E aquele capitão daquele presídio começou a perceber que José tinha alguma coisa. E José, mais uma vez, foi levantado como chefe de todos os presos. Eu quero dizer para você, amados, que o que Deus tem para fazer na vida do servo dele, Ele vai fazer. Não importa se você é escravo na casa do general, não importa se você é escravo numa pedreira, numa prisão, Deus vai fazer. Aquela história de Naamã, a Bíblia conta que ele era um homem cheio de graça, cheio de glória, porque ele era um grande general, mas porém era leproso. E naquela casa tinha uma jovem, escrava, que disse para ele: olha, quem dera se eu estivesse na minha terra, porque lá tem um profeta, e ele pode curar essa sua enfermidade. Amados, quem é servo de Deus, e sabe que é servo de Deus, aonde ele estiver, no trabalho, em casa, na faculdade, a luz dele vai brilhar. Aleluia. Porque a luz dele não é própria, a luz dele é a luz de Cristo.
A estrela não tem luz própria. A lua não tem luz própria. É a luz do sol que faz ela brilhar. A sua luz não é própria. É o sol da justiça que faz você brilhar aonde você estiver. Creia nisso, amado. E mais uma vez, José, como chefe dos escravos, a Bíblia conta que 2 oficiais do rei caem na prisão. Eles têm um sonho e José interpreta o sonho. E a interpretação de José dá certo. Um ia morrer e o outro ia ser restituído. E assim aconteceu. E quando aquele oficial que ficou vivo estava voltando para o palácio, José disse: olha, quando chegares na presença do rei, não esquece de mim. E assim a Bíblia conta que passaram-se 3 anos e aí o faraó teve um sonho. Todos os encantadores do Egito não conseguiram interpretar o sonho. Aí sim, aquele copeiro fala: peraí, lá na prisão existiu um homem, um hebreu, que interpretou meu sonho. Rei, chama ele para cá porque ele pode interpretar teu sonho. Aí o faraó da época chama José, limpa ele, dá um banho nele, faz a barba dele, traz ele para a presença de faraó. E aí conta o sonho e José, pelo Espírito Santo, interpreta o sonho daquele faraó. E ele diz: olha, mas você precisa de um homem muito inteligente para que esses celeiros, porque o sonho era o seguinte: 7 espigas gordas, 7 magras, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Simbolizava o quê? 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita sequidão, de muita fome. Então José fala para o faraó: olha, você precisa de um governador muito inteligente para conseguir colocar isso, para conseguir estocar tudo isso no celeiro. E aí o faraó fala: quem eu posso chamar que seja mais excelente do que você, José? E aí sim, José, de escravo a governador do Egito. Aleluia! Assim começa a história do povo de Deus entrando no Egito. A Bíblia diz que quando José foi governador, ele chama de novo a sua família que estava na fome lá em Canaã para morar no Egito. E o faraó, porque gostava muito de José, deu uma das melhores terras que tinha no Egito. Chamava a terra de Gósen. Era uma terra muito boa, muito fértil. E o povo de Israel se instalou naquela terra. E eles começaram a crescer, e o tempo foi passando, até como diz a palavra no livro de Crônicas, e o faraó não se lembrou mais de quem era José. Aquele faraó que amava José morreu, e muitos outros faraós foram se levantando, até o ponto de chegar um faraó que não se lembrava mais de quem era José. E ele pensa consigo mesmo: tem o meu povo egípcio e tem os hebreus aqui. Farei eles escravos do nosso povo. Eles vão trabalhar para nós, eles vão ser nossos escravos e vão nos servir. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que quando o faraó começou a oprimir o povo começou a clamar a Deus. O povo começou a chamar a Deus. E a Bíblia diz: e Deus encontrou o povo. A oração daquele povo começou a subir até Deus. E Deus fez uma promessa para quando o povo entrou no Egito, Deus fez uma promessa que no tempo aprazível eles sairiam. E aí Deus começa a provar. Aí os irmãos conhecem a história de Moisés. Moisés nasce, é colocado no rio, a filha de Faraó pega ele, cria ele no palácio, e aí ele cresce em toda a ciência do Egito. Mas chega um dia em que o chamado de Deus, que é maior do que qualquer ciência, ele começa a reluzir na vida do crente. Aleluia! Mas vai chegar o dia, se ainda não chegou, em que o seu chamado, aquilo que Deus tem para você, vai começar a brilhar de tal forma que você vai desprezar qualquer coisa para cumprir esse chamado. E esse dia vai chegar. Se não chegou, esse dia vai chegar. E Moisés se lembra de quem ele é, do povo ao qual ele pertence. Ele decide ir para o deserto, ser lapidado por Deus. E Moisés viveu 3 períodos de 40 anos no deserto, 40 anos no Egito como líder e 40 anos para sair. Amados, foi 3 tempos de 40. A Bíblia diz que quando Moisés foi para o deserto, lá em Midian, ele era um homem muito nervoso, muito colérico, muito bravo. Mas quando ele voltou do Egito, transformado por Deus, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Eu quero dizer para você, amado, que Deus leva o nervosinho às vezes para o deserto, para trabalhar a vida dele, para trabalhar o temperamento dele, para trabalhar todas as rapinas do mundo que precisam ser tiradas. Então, amados, se você tem um temperamento muito difícil, muito duro, muito forte, cuidado. Deus pode te levar para o deserto para tratar isso na sua vida.
Então, amados, em nome de Jesus, obedeça, seja manso, seja humilde, seja longânimo, porque isso também é fruto do Espírito. Amém? Amém. E aí Moisés está lá em Midian, aqueles 40 anos, e Deus aparece para ele numa sarça e fala: olha, eu tenho uma grande missão, você será o grande libertador do meu povo. E aí Moisés não entende aquilo direito. Senhor, como que eu posso? Sou um homem pesado de língua, não consigo falar. E Deus fala: Moisés, quem fez a boca do homem? E tira Moisés, Moisés volta para a terra. Aí Moisés começa a fazer aqueles grandes sinais que os irmãos conhecem, e Deus envia então as 10 pragas do Egito para que Faraó libertasse o povo de Israel da terra do Egito, da sua escravidão. Mas é interessante notar, amados, se os irmãos lerem lá as 10 pragas, todo o tempo diz assim a palavra: e Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó não liberou Moisés e o povo na primeira praga, porque Deus endureceu o coração. Sabe por quê? Porque em todo o tempo Deus diz assim: eu não quero só meu povo seja liberto, eu quero que o Egito saiba que eu sou Deus. Aleluia. Amados, mais que te abençoar, Deus quer que você saiba quem Ele é. Aleluia. Eu vou falar disso mais pra frente, mas mais do que bênção, Deus quer que você desfrute da presença dEle. Amém? E aí acontece as 12 pragas, e nós chegamos na última praga, que é a praga da morte de todos os primogênitos da terra do Egito. E Deus diz assim para Moisés: eu ferirei todos os primogênitos, desde os animais até o filho de Faraó. Todos eu vou ferir. Aí Moisés: Senhor, mas como será? Como fará a diferenciação do teu povo e do povo do Egito? Aí Deus faz o seguinte: sacrifica um cordeiro e pinta o umbral da porta com o sangue do cordeiro. Sabe o batente da porta? Pinta o batente da porta com o sangue do cordeiro. Quando o anjo da morte passar pela terra, ele vai ver aquela marca. E toda casa que tiver a marca do cordeiro, aleluia, o anjo da morte vai pular. Aleluia. Assim foi instituída a primeira Páscoa. Amado, a palavra Páscoa quer dizer pular sobre, passar sobre. Aqui é a sua casa, aqui está a marca do cordeiro. Quando o anjo da morte vem, ele pula a sua casa, porque o cordeiro está nela, a marca do cordeiro está nela. Isso significa Páscoa. Então, amados, creia nisso. A marca do cordeiro tem que estar no umbral da tua porta, para que o anjo da morte não entre dentro dela. Glória amém? a Deus. Então, instituída a primeira Páscoa, o anjo passou sobre, todos os primogênitos da terra do Egito morreram, todos, desde os animais até o filho de Faraó. E aí sim, Deus e Moisés libertam o povo da escravidão do Egito. E aí tem aquela passagem maravilhosa da abertura do Mar Vermelho. Moisés toca no cajado na água, o mar se abre, eles passam dentro do mar a seco, chegam do outro lado, o exército de Faraó está dentro ainda do rio, dentro do mar. Aí o mar se fecha, todos os carros e cavaleiros são mortos naquele momento. E do outro lado, Miriam e as irmãs da congregação de Israel pegam os pandeiros e tocam o hino da vitória. Aí a Bíblia diz que eles continuaram peregrinando pelo Egito, desde a entrada de José até a saída. E os 40 anos que eles ficaram peregrinando lá no deserto, demoraram por volta de 460, 470 anos, nesse período todo. E aí, amados, a coluna de nuvem vai guiando eles de noite, a coluna de fogo guiando eles de dia, e eles vão andando, até que eles chegam no versículo 32, que é quando Moisés sobe lá no monte para falar com Deus, e Deus vai dar as tábuas da lei para ele. Só que a Bíblia conta que ele fica um período de 1 mês lá, conversando com Deus, face a face, falando com Deus, e o povo lá embaixo, porque via que Moisés estava demorando, acha que Moisés não volta mais. Façamos para nós então Deus e o adoremos. Aí eles pegam todo o ouro das mulheres, dos homens lá do Egito e fazem um bezerro de ouro. Irmãos, os irmãos sabem, para o egípcio, o deus mais forte era o Apis, que a forma dele era a forma de um touro. Então, como eles achavam que o Deus de Moisés estava demorando, eles preferiam fazer um Deus de ouro, na forma de touro, para adorar. E quando isso acontece, Deus diz para Moisés: desce, que o povo está corrompido. Desce, que o povo fez para si outros deuses. E Moisés desce indignado, vê aquele touro lá, de ouro, quebra as tábuas de indignação. Deus elimina da congregação de Israel todos que adoraram aquele touro.
E aí nós chegamos então no versículo 33, que foi onde eu li para vocês. Amados, o versículo 33 começa com Moisés chegando na frente do povo, na frente da terra que Deus prometeu que daria aos pais de Moisés. E quando Moisés olha para a terra, ele consegue enxergar a terra. Deus vai até ele e fala assim: Moisés, a terra que está na sua frente é a terra que eu prometi aos seus pais que lhe daria como herança. Essa é a terra que mana leite e mel. Então somente entra na terra, toma posse, que a terra é tua. E Moisés olha para aquilo muito alegre, mas Deus fala: porém, vocês vão entrar na terra, mas eu não irei com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou destruir o povo no meio do caminho. E Moisés recebe aquela notícia meio sem saber, pega o tabernáculo de Deus, que era uma tenda móvel, e armava a tenda fora da congregação e falava com Deus. E ele pergunta para Deus: Deus, o Senhor está mandando eu entrar naquela terra que o Senhor prometeu aos meus pais? O Senhor está mandando que eu tome posse da terra, mas o Senhor está dizendo para mim que não vai comigo. O Senhor está dizendo para mim que eu vou entrar na terra, na promessa que o Senhor tem para mim, mas eu vou ter que abrir mão de que o Senhor vá comigo. Senhor, se for para entrar na terra, sem que o Senhor esteja comigo, não me faça subir para essa terra. Amados, sabe o que eu quero falar para vocês? Sabe qual que é o tema da mensagem de Deus para a sua vida hoje, amados? Mais do que a presença de Deus, mais do que a bênção de Deus para a sua vida, você precisa entender que a presença de Deus, ela é essencial. Aleluia. Mais do que ser abençoado, mais do que ser coberto de bênçãos, mais do que ser próspero, mais do que ser reconhecido nesse mundo, mais do que qualquer coisa, você precisa desfrutar da presença de Deus na sua vida. Moisés, quando olhou para Deus e disse: Senhor, se para alcançar a promessa eu preciso abrir mão da sua presença, eu prefiro não alcançar a promessa e continuar vivendo na sua presença. Amados, eu fico olhando para os homens de Deus, eu fico olhando para os apóstolos, para os discípulos, e eles entenderam que a presença de Deus era a coisa mais valiosa que ele tinha. A Bíblia diz que João era chamado apóstolo amado. Aonde Jesus estava, ele estava próximo, abraçado com Jesus, aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus. Jesus foi visitar Marta, Maria, lá as irmãs de Lázaro. Enquanto a Marta estava lá se atarefando com as coisas, Maria estava nos pés do Senhor, desfrutando da presença de Deus. Jesus vai na casa de Simão e ele começa a dar ensinamento para aquele povo. A Bíblia diz que entra uma meretriz, uma mulher que tinha uma conduta meio duvidosa, e ela chorava aos pés do Senhor, as lágrimas dela molhavam os pés do Senhor, e com o cabelo ela secava os pés de Deus. Aí Simão, na sua cabeça, pensou: eu acho que Jesus não é profeta, porque se Jesus fosse de verdade o homem de Deus, ele saberia quem é essa mulher que está agora limpando os pés dele. E Jesus, como conhece o entendimento e conhece o pensamento do ser humano, ele levanta e fala: Simão, desde que eu cheguei na sua casa, desde que eu entrei aqui, você não lavou meus pés, você não me deu pão para comer, e você não me deu água para beber. Mas essa mulher não cessa de chorar aos meus pés, e limpar, e lavar, e secar os meus pés com os seus cabelos. Amado, aquela mulher não estava preocupada com a comida que ela ia comer na casa de Simão. Aquela mulher não estava preocupada se as pessoas iam olhar para ela e falar: mas você é uma prostituta, você não deveria estar aqui. Aquela mulher não estava preocupada em olhar para que as pessoas estavam olhando para ela. A coisa que ela mais desejava é estar na presença de Deus. Amados, a igreja do Senhor desse século precisa entender isso. Amados, mais do que ser usado por Deus, porque isso é maravilhoso, receber o poder de Deus, Paulo diz: nós não pregamos só com persuasão de palavras, mas com demonstração de poder. Isso é de Deus. Mas mais do que ser usado por Deus com poder, você precisa desejar estar na presença de Deus. Amados, quando o apóstolo João estava no barco, estava no barco, e ele via de longe um fantasma vindo, e o fantasma se aproximava cada vez mais. Então ele olhou e entendeu que era o mestre.
Ele falou para Jesus: permita-me, mestre, que vá aí, que eu vá ter contigo aí no meio do mar, andando sobre o mar. E Jesus diz para ele: vem. Amados, na cabeça do apóstolo Pedro, não importava se ele estava no mar com tormenta, não importava se ele nunca tinha andado sobre as águas, não importava que todo mundo olhar para ele e falar: você vai morrer afogado. O que importava para Pedro é que ele poderia sair do barco, da situação de conforto que ele estava, da situação do lugar que ele estava, que era seguro, e andar num caminho até mesmo às vezes perigoso e tortuoso, mas que no fim desse caminho ele ia conseguir dar a mão para o mestre e falar: Senhor, porque o Senhor permitiu que eu fosse até ti, eu estou aqui, e abraçasse o Senhor. Aleluia. Amado, mais que um barco tranquilo, num lago tranquilo, é estar na presença de Deus, vivendo o sobrenatural dele. Amados, Davi era um rei muito próspero, muito rico, que ganhou muitas batalhas. Talvez para você e para mim dizer: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho, porque a gente não tem muita coisa mesmo. A gente é humilde, a gente trabalha muito, a gente ganha pouco, e o que a gente tem dá para nós, às vezes, passar o mês, e olhe lá, com muito suor. Mas Davi não. Davi tinha riquezas, Davi tinha poder, Davi tinha fama, tinha glória. Mas quando ele olhava para Deus, ele dizia: Senhor, a quem tenho eu além de ti? Aleluia. A riqueza que Davi tinha não era nada mais importante. Eu tenho certeza, Davi daria ao reino que ele tem e qualquer outro reino da terra pela presença de Deus. A oração de Davi era: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não passe de mim a alegria da tua salvação. Davi valorizava a presença de Deus como qualquer outra coisa, nada era comparado, nada era igual estar na presença de Deus. Eu fico olhando Salomão, o filho de Davi, que Deus concedeu a ele uma inteligência a ponto de os homens da terra saírem do lugar onde ele estava. Mas a princesa de Sabá saiu de lá e foi até Jerusalém, que era a cidade de Davi, para ouvir a sabedoria. Era mais ou menos, nos nossos tempos, 3.000 quilômetros andando. Sei lá, como daqui no Nordeste, 3.000 quilômetros. Hoje a gente vai de avião em 1 a 2 horas, vai de carro em 3 dias. Você imagina quanto tempo era para andar com uma comitiva 3.000 quilômetros? Talvez meses andando. Ela saiu de lá de Sabá e foi até Jerusalém para ouvir Salomão falar da sabedoria que Deus deu para ele. E Salomão dizia assim, lá em Provérbios, ele diz por 3 vezes em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aleluia. Salomão dizia, quando Deus perguntou: pede o que você quiser, eu te dou. Salomão falou: Senhor, eu quero sabedoria para lidar com o teu povo. E Deus falou: porque você pediu bem, não pediu dinheiro, não pediu fama, não pediu riqueza, eu vou te dar sabedoria, dinheiro, fama e riqueza. Aleluia. Salomão, dinheiro, fama e riqueza não era o foco de Salomão. O foco de Salomão era a presença de Deus. E quando você está na presença de Deus, Deus pode dar sabedoria, força, dinheiro, fama, desde que estar na presença de Deus seja a primeira coisa que você deseja. Jesus está contando 6 parábolas sobre o reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante a isso. E a 5ª parábola ele diz: o reino de Deus é semelhante à pérola de grande valor. Quem a acha, vende todas as outras pérolas para comprar aquela pérola de grande valor. Amados, se nós tivéssemos certeza e tivéssemos convicção de que estar na presença de Deus é a melhor coisa do mundo, nós não teríamos espaço para sentar gente aqui. Nós não ficaríamos paralisados quando chove. Nós não ficaríamos paralisados quando neva, quando faz frio, quando faz calor, quando não é o pregador que você gosta, quando não é o louvor que você gosta. Amados, nós estamos preocupados muitas vezes com os nossos problemas. A gente briga entre irmãos, irmãos brigando entre irmãos, irmãos discutindo com irmãos, irmãos passando a perna em irmãos. Irmãos, a Bíblia, Paulo, ele fala que as pessoas eram como cachorros raivosos, brigavam, eles se comiam entre si, eles se brigavam tanto que parecia 2 cachorros, um mordendo e arrancando parte da carne do outro. Muitas vezes na igreja, a igreja está passando por problemas,
por aflições provocadas por ela mesma, quando a gente devia estar preocupado em adorar a Deus. Aleluia. Quando a gente devia estar preocupado em estar na presença. Senhor, eu quero estar na sua presença. Nada mais me basta. Aleluia. Amado, de repente você tem um sonho. E eu quero dizer para você que abrir mão do seu sonho para estar na presença de Deus, às vezes é muito difícil. Muitos de vocês estão aqui sonhando várias coisas. Eu quero dizer que muitos dos sonhos de vocês não serão concretizados. Infelizmente eu tenho que te dizer isso, ou felizmente eu tenho que dizer isso. Muitos de vocês não receberão o que vocês estão desejando, porque o que vocês estão desejando agora não faz parte do projeto de Deus para a sua vida. De repente você está desejando uma coisa agora que te afaste dele, e Deus vai tirar de você, para que você não se afaste dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez abrir mão de um sonho agora seja fácil para você, mas eu quero que você entenda o que era abrir mão da terra prometida para Moisés. Moisés abriu mão de quase 500 anos de história. Moisés jogou fora quase 500 anos de promessa de Deus. Ele estava disposto a abrir mão. Moisés estava disposto a sair de uma terra de escravidão e entrar numa terra que mana leite e mel. Moisés estava disposto a deixar mais de 2 milhões de pessoas no deserto a entrar na terra prometida. Moisés estava disposto a abrir mão do maior chamado que Deus fez na vida dele, de ser o libertador do Egito. Moisés estava disposto a deixar a família dele numa terra não tão boa, ao invés de entrar numa terra boa, tão somente por uma coisa, porque para adquirir a promessa que Deus fez a ele, aos pais dele e aos ancestrais dele, ele tinha que abrir mão de estar na presença de Deus. Amados, é difícil de entender isso, é difícil de engolir isso, mas eu quero dizer para você, amado, a sua promessa sem Deus é maldição. O que você deseja de Deus, e para adquirir você precisa abrir mão de Deus, você não está sendo abençoado, você está sendo amaldiçoado. Qualquer coisa sem Deus não é bênção. Nada nesse mundo sem Deus é bênção. Eu sempre prego isso, às vezes eu vou num lar e o Senhor me toca de falar, e eu falo. Essa é uma frase lá de Agostinho, um dos pais da igreja, e ele diz assim: todo homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Todos nós temos um vazio que é do tamanho de Deus. Alguns homens colocam mulheres nesse vazio, mas ele não fecha. Outros colocam dinheiro nesse vazio, mas ele não fecha. Outros colocam droga nesse vazio, mas ele não fecha. Outros colocam fama, outros colocam glória, reputação, qualquer coisa. Muita gente coloca um monte de coisa nesse vazio, mas a conta não fecha. Mas esse vazio que todos nós temos, só existe uma pessoa que pode encaixar literalmente